Primeiro momento, a descoberta. Era uma noite de tempestade, e os trovões pareciam sacudir as paredes da antiga casa de campo que Lucas havia herdado. O lugar estava repleto de recordações do passado, com móveis cobertos por lençóis brancos e o cheiro característico de madeira envelhecida misturado com poeira. Lucas convidará seus amigos Júlia, Ricardo e Camila para ajudar a organizar a casa. Era a desculpa perfeita para explorar o sótão, um local que seu tio sempre proibira de entrar. Aquilo por si só já tornava a ideia irresistível. Com lanternas em mão, eles subiram a escada rangente que levava ao sótão. O espaço estava abarrotado de caixas de papelão, móveis antigos e objetos curiosos. Mas foi Camila quem notou algo incomum no canto mais escuro. Um baú de madeira robusta, envolto por correntes enferrujadas e marcado por símbolos estranhos que pareciam esculpidos na superfície. "Que diabos é isso?" perguntou Ricardo, aproximando-se com cuidado. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Algo naquele baú o incomodava profundamente, mas ele não queria parecer medroso na frente dos amigos. "Parece coisa de filme de terror, talvez um tesouro", disse Júlia, tentando aliviar o clima. Sua curiosidade foi o suficiente para convencer o grupo a abrir o misterioso objeto. Depois de alguns minutos de tentativa frustrada, Ricardo encontrou uma ferramenta enferrujada em uma das caixas e conseguiu quebrar as correntes com um golpe certeiro. Ao levantar a tampa, o silêncio no sótão tornou-se quase ensurdecedor. Dentro, haviam dezenas de fitas VHS empilhadas de forma impecável. Cada fita tinha um rótulo manuscrito, com títulos estranhos e sugestivos. "Isso é bem esquisito. Quem guarda isso hoje em dia?" perguntou Camila, franzindo o senho. Uma fita em particular chamou a atenção. Diferente das outras, seu rótulo era feito com letras vermelhas desbotadas que pareciam pintadas à mão. Histórias de freiras sexys. Júlia segurou a fita e riu nervosamente. "Ok, agora eu quero mesmo saber o que tem aqui dentro." Lucas hesitou. Algo nele dizia que aquilo era um erro, mas, diante da pressão do grupo e do clima de aventura, ele cedeu. Decidiram descer ao porão, onde havia uma velha TV conectada a um videocassete. Enquanto desciam, um trovão iluminou o sótão por um instante, e Lucas teve a impressão de ver sombras dançando ao redor do baú. Ao chegar ao porão, eles se acomodaram em torno da TV e inseriram a fita no videocassete. O som de rebobinagem trouxe um leve desconforto ao grupo. Lucas respirou fundo, tentando afastar a sensação de que algo estava prestes a sair do controle. A tela piscou, revelando o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. Segundo momento, o primeiro vídeo. O silêncio no porão era quase palpável quando a tela da TV piscou novamente, agora exibindo uma imagem distorcida. O som da estática preenchia o ambiente, criando uma tensão crescente. Aos poucos, a distorção deu lugar a um cenário estranho. Um convento iluminado por velas, suas paredes cobertas por tapeçarias antigas e janelas de vitrais que refletiam luzes em tons vermelhos. No centro do cenário, um grupo de freiras cantava em um idioma desconhecido. Seus rostos estavam escondidos por sombras, mas era evidente que algo estava errado. O cântico tornava-se cada vez mais intenso, quase hipnótico, enquanto a câmera se aproximava de uma figura em particular, uma freira de olhos arregalados que parecia encarar diretamente os espectadores. "Isso é bizarro", murmurou Júlia, quebrando o silêncio. Mas antes que pudessem reagir, a imagem mudou abruptamente. Agora, a freira estava mais próxima, seu rosto preenchendo quase toda a tela. Seus olhos, negros como a noite, pareciam sugar a alma de quem os encarasse. Em um movimento repentino, ela apontou diretamente para a câmera. Ricardo desligou o videocassete rapidamente, respirando com dificuldade. "O que foi isso? Isso não é normal." Camila tentou rir, mas sua voz tremeu. "Deve ser alguma pegadinha antiga. Quem faria algo assim?" Lucas permaneceu em silêncio, seu olhar fixo na TV desligada.
Ele tinha certeza de que, por um breve momento, vira seu próprio reflexo no vidro. Mas seu rosto estava diferente, mais velho, desgastado. Algo na fita parecia estar afetando mais do que apenas suas mentes. Terceiro momento, a obsessão começa. Após o desconforto inicial, os amigos decidiram encerrar a noite. No entanto, Lucas não conseguia afastar a estranha sensação que o vídeo lhe causará. Mesmo em sua cama, com os olhos fechados, ele via flashes das freiras e ouvia o cântico perturbador. Ele tentou se convencer de que era apenas sua mente pregando peças, mas no fundo sabia que algo havia mudado. Na manhã seguinte, enquanto os outros ainda dormiam, Lucas voltou ao porão. O baú continuava lá, imponente, como se o estivesse esperando. Ele pegou outra fita, desta vez com o título A Vigília do Silêncio, e decidiu assistir sozinho. A curiosidade havia se tornado mais forte que o medo. Quando a fita começou, a atmosfera da casa pareceu mudar. As luzes piscavam e o ar parecia mais pesado. A nova gravação mostrava um ritual ainda mais perturbador, com as mesmas freiras, agora em meio a símbolos desenhados no chão. Lucas mal conseguia desviar o olhar, mesmo quando a câmera parecia revelar coisas que desafiavam a lógica. Quando o vídeo terminou, Lucas percebeu que o sol já havia se posto. Ele sentiu um frio inexplicável e ouviu, vindo de algum lugar da casa, o mesmo cântico que ressoava nas fitas. Ele sabia que precisava contar aos amigos, mas uma parte de si duvidava que eles fossem acreditar. Algo naquele baú havia despertado, e não tinha intenção de ser ignorado. Quarto momento, o despertar da presença. Lucas reuniu os amigos na sala, tentando explicar o que tinha visto. Ele falou sobre a segunda fita, as imagens perturbadoras e o cântico que agora pareciam ecoar pela casa. No entanto, Júlia, Ricardo e Camila demonstraram ceticismo. Lucas, você está deixando a imaginação correr solta. São só fitas antigas. Nada disso é real, afirmou Ricardo, tentando parecer confiante. Para provar que não estava inventando, Lucas escolheu outra fita ao acaso no baú. Esta tinha o título O Círculo das Sombras. Contra a vontade dos outros, ele insistiu que todos assistissem juntos. Relutantes, sentei-me diante da TV novamente. Dessa vez, o vídeo parecia mais nítido. Mostrava o mesmo convento, agora em ruínas, com paredes rachadas e velas apagadas. Uma figura solitária caminhava pelos corredores, suas pegadas ecoando no silêncio. Era a mesma freira de olhos negros, mas seu semblante estava mais macabro, e algo na maneira como ela se movia parecia inumano. Quando ela finalmente parou, virou-se diretamente para a câmera, e sua voz sugeriu uma única palavra: vocês. De repente, a tela ficou preta, mas a voz continuou, agora sussurrando seus nomes um por um. O pânico tomou conta. Júlia silenciosa. Ricardo removeu a tomada da TV, mas a voz não cessou. Ecoava pelos corredores da casa, misturando-se com o cântico que Lucas ouviu antes. A casa inteira parecia viva, vibrando com uma energia sombria. Neste momento, Camila vê algo no canto da sala. Uma sombra espreitava, se movendo de forma errática. Não estamos sozinhos, ela sussurrou com a voz trêmula. Todos olharam para onde ela apontava, mas a sombra desapareceu antes que pudesse reagir. Lucas sabia que era tarde demais. Algo havia sido libertado, algo que não alcançou o mundo. Quinto momento, a revelação do baú. Com a tensão crescente, o grupo decidiu investigar a origem do baú. Júlia sugeriu procurar documentos antigos na biblioteca do falecido tio de Lucas, que ficou no andar de cima. Enquanto procurava, Lucas encontrou um diário escondido atrás de uma estante, suas páginas amareladas e cobertas por uma camada de poeira. As palavras eram rabiscadas de maneira confusa,
quase como se a mão do escritor estivesse sendo obrigada a escrever. O diário estava repleto de anotações, algumas ilegíveis, mas outras suficientemente claras para indicar um conteúdo perturbador. Entre as páginas, Lucas leu que o tio havia sido descoberto no baú durante uma viagem a um vilarejo abandonado. Ele descreveu o convento da fita como um lugar amaldiçoado, onde as freiras eram forçadas a realizar rituais profanos, invocando uma entidade demoníaca conhecida como a Testemunha Sombria. As fitas, de acordo com o tio, eram registros desses rituais macabros, capturados por uma câmera que tinha o poder de ver além do véu da realidade. O tio parecia demonstrar que esses registros tinham um poder muito maior do que qualquer um poderia imaginar, e ele passou a estudar obsessivamente o conteúdo das fitas, acreditando que poderia ser uma chave para algo sombrio e desconhecido. À medida que Lucas lia, uma sensação de frio se deixava pela sala, como se a temperatura caísse repentinamente. Júlia, que estava ao seu lado, viu uma mudança no ambiente. As velas acesas começaram a vacilar, como se uma corrente de vento invisível estivesse apagando. De repente, a porta da biblioteca se fechou com um estrondo, e um som de passos ecoou pelos corredores da casa, como se alguém estivesse se aproximando. O grupo se olhava, paralisado pelo medo, enquanto os passos ficavam cada vez mais altos, como se algo estivesse indo em sua direção. "Não estamos sozinhos", sussurrou Camila, com voz tremenda. Todos ouviram os passos, mas não havia ninguém visível à vista. As sombras nas paredes surgiram a se mover de forma estranha, como se estivessem vivas, e um estremecimento percorreu toda a casa. Algo estava se aproximando e, embora ninguém quisesse admitir, todos sabiam que o que quer que estivesse lá fora não era humano. Sexto momento, o enfrentamento final. Com uma tensão insuportável, o grupo sabia que não poderia simplesmente fugir. A casa parecia agora estar cercada por uma escuridão pulsante, como se o próprio local estivesse vivo e em sintonia com a entidade que os observavam. Eles se reuniram no porão, onde o baú estava guardado, decidiram destruir as fitas e encerrar a maldição de uma vez por todas. Lucas trouxe gasolina e, com as mãos trêmulas, começou a derramar o líquido sobre as fitas. "Isso vai acabar agora", disse ele, tentando se convencer. No entanto, antes que você pudesse acender o fósforo, uma risada baixa e sinistra ecoou ao redor deles. Era a voz da freira, profunda e cheia de malícia. O cântico voltou a subir, desta vez mais alto e mais intenso, reverberando nas paredes da casa. Antes que pudesse reagir, o baú começou a tremer violentamente, como se estivesse sendo sacudido por uma força invisível. As correntes enferrujadas que antes estavam quebradas se uniram novamente, envolvendo o baú com uma força sobrenatural. Quando Lucas tentou pegar a fita, ela parecia queimada em sua mão, sem se incendiar. O pânico tomou conta de todos, mas eles sabiam que não podiam parar agora. Foi então que a figura da freira apareceu na tela da TV, agora distorcida e muito mais ameaçadora. Seus olhos eram escuros, vazios, como se não houvesse mais alma por trás deles. A freira se moveu da tela, suas mãos saindo para tocar o mundo real. Quando tocou o vidro da TV, a imagem se distorceu ainda mais, e a sala inteira foi tomada por uma onda de energia que fez todos caírem no chão. "Eu sou o que vocês liberaram", sussurrou a freira, sua voz ecoando por toda a casa. A entidade estava ali, agora, fisicamente presente, e os amigos sabiam que a única forma de impedir o mal era destruí-la de uma vez por todos. O tempo estava contra eles, e o confronto final havia começado. Sétimo momento, o epílogo. O grupo se separou após o enfrentamento, devastado e exausto, mas com a sensação de que o perigo não havia desaparecido. Lucas, sentindo-se profundamente preocupado e com medo de que a maldição ainda o seguisse, decidiu se mudar para um novo apartamento,
longe daquela casa amaldiçoada. No entanto, a paz nunca pareceu alcançar seu espírito. Meses depois, enquanto arrumava suas coisas, Lucas se deparou com uma caixa deixada na porta do apartamento. Não houve transmissão, apenas uma fita VHS sem rótulo dentro dela. Seu coração disparou quando ele conheceu uma sensação familiar de terror. Sem saber o que fazer, ele hesitou, mas algo o impulsionou a pegar uma fita e colocá-la no videocassete. A tela da TV ficou estática por um longo momento, mas então uma imagem apareceu. Não era a freira, mas sim um lugar que Lucas não conheceu. O som de passos ecoou da tela. Lentamente, uma câmera se moveu de uma porta trancada e, quando ela se abriu, uma visão de um convento em ruínas apareceu diante dele. O título na tela, que apareceu pela primeira vez, dizia: O último ritual da Mater Umbra. O final ainda estava longe de chegar. Oitavo momento: o regresso da escuridão. Nos dias que se seguiram, Lucas tentou ignorar o impacto da fita, mas não conseguiu. A imagem daquela porta trancada e a sensação de algo terrível à espreita não saíram de sua mente. Ele sentiu que estava sendo vigiado, como se os olhos da entidade seguissem a cada passo. Seus sonhos eram preenchidos com pesadelos vívidos, onde ele via o convento em ruínas, a freira observando de longe, com seu olhar vazio e penetrante. Era como se a maldição tivesse encontrado uma nova maneira de se infiltrar em sua vida, agora mais forte do que nunca. Desesperado, Lucas decidiu buscar respostas mais profundas sobre o convento e a entidade chamada Mater Umbra. Ele retornou à cidade onde o tio havia sido encontrado no baú, na esperança de descobrir mais sobre os acontecimentos que aconteceram naquele vilarejo abandonado. Ao chegar, encontrei apenas escombros e sinais de que o tempo havia consumido aquele lugar. No entanto, entre as ruínas, ele encontrou um antigo mosteiro, quase escondido pela vegetação, com uma porta de madeira grossa, antiga e coberta por símbolos estranhos. O som da chuva pesada ecoava no fundo enquanto Lucas se aproximava cautelosamente, sentindo o peso da atmosfera sombria. Ele hesitou antes de tocar a porta, mas uma força invisível parecia empurrá-lo para frente. Quando a porta se abriu com um rangido ensurdecedor, uma onda de frio tomou conta de seu corpo, e ele sentiu o mesmo peso da escuridão que já havia experimentado antes. No interior do mosteiro, uma estrutura estava quase intacta, com altares de pedra e velas apagadas, mas algo estava terrivelmente errado. O ambiente tinha uma presença densa, como se as paredes respirassem. Lucas segue o corredor escuro, guiado apenas pela luz fraca de sua lanterna. Quando chegou ao altar central, encontrou uma pedra de inscrição, onde o nome Mater Umbra estava gravado em uma língua antiga. Ao tocar uma pedra, uma onda de energia passou pelo seu corpo e as velas ao redor se acenderam instantaneamente. O altar se ilumina com uma luz que parecia emanar do próprio além. Subitamente, uma visão assombrosa se formou à sua frente. Ele viu um grupo de freiras de rostos cobertos realizando um ritual sombrio em torno de uma figura central, a mesma freira que ele havia visto nas fitas. Ela estava de pé, como uma sombra viva, e de seus olhos emanava uma luz escarlate. Lucas sentiu seu corpo paralisado, como se estivesse sendo puxado para aquela visão, incapaz de se mover ou gritar. Você não pode escapar. A voz da freira sussurrou, vinda de todas as instruções. Você já é meu. Nono momento: o despertar de Mater Umbra. No momento seguinte, Lucas acordou, suando e ofegante, no chão do mosteiro. Sua lanterna estava apagada e a escuridão parecia ainda mais densa. Mas algo havia mudado. Ele sentiu uma presença invisível, como se uma entidade tivesse sido instalada dentro dele, uma marca de sua carne, uma sombra que nunca o deixaria. O medo, no entanto, não era mais uma emoção. Era uma parte de sua própria essência. Lucas rapidamente se declarou,
tentando entender o que havia acontecido. Ao olhar em volta, veja que o mosteiro não era mais o mesmo. As paredes foram cobertas por símbolos e inscrições que não estavam ali antes, como se o próprio espaço tivesse sido reconfigurado. As vozes das freiras ecoavam, como um coro distante, sussurrando em uma língua que ele não conseguia compreender, mas que ainda assim sentia dentro de sua mente. Com o coração acelerado, Lucas correu até a saída, mas ao passar pela porta, foi recebido pela visão de uma paisagem distorcida, como se a realidade ao seu redor estivesse se quebrando. A casa de seu tio, o vilarejo abandonado, a própria cidade, tudo parecia fundido em uma única cena monstruosa. Ele estava de volta ao ponto de origem, mas algo havia mudado permanentemente. O tempo não segue mais as regras que ele conhecia. Ele estava preso em um loop que não podia escapar, uma prisão imposta pela própria Mater Umbra. O chão começou a tremer, e Lucas viu, mais uma vez, a imagem da freira surgir na frente dele. Seus olhos eram completamente negros, e seu sorriso era malévolo. Ela avançou, e Lucas descobriu que não havia mais como fugir. A única opção era confrontar a verdade. Ele era o novo recipiente, a nova testemunha sombria. Ele havia liberado o mal, e agora seria parte dele para sempre. Décimo momento, a última testemunha. O tempo passou. A história de Lucas se tornou um conto sussurrado entre os poucos que ainda se lembravam do vilarejo. A casa do seu tio foi vendida, mas ninguém jamais ousou entrar nela. As fitas, aquelas que foram destruídas, foram substituídas por novas, e uma nova geração começou a ser atraída pela maldição. O baú, agora mais antigo do que nunca, continuava lá, esperando pelo próximo curioso, o próximo inconsciente que procurasse desenterrar os horrores do passado. Mas, em algum lugar, nas sombras da realidade, Lucas observava. Ele agora fazia parte daquilo que havia temido, a entidade que tomava o corpo e a alma de tantos antes dele. Ele estava preso na tela, observando e esperando. E aqueles que ousassem olhar para o baú novamente seriam os próximos a sentir a presença de a testemunha sombria em suas vidas, levando-os a um destino onde a linha entre o real e o sobrenatural se desvanecaria. E assim, a maldição continuava, interminável, em uma espiral de horror que nunca teria fim. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos contos sombrios. Ative o sininho para receber as notificações e mergulhar em novos mistérios aterrorizantes. Até o próximo vídeo.